Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. De janeiro a outubro deste ano foram registrados 234 homicídios no DF. Foi o período que apresentou a menor quantidade de assassinatos desde 2000, ou seja, há 23 anos. O número de feminicídios no DF também reduziu, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Nos 10 primeiros meses deste ano, 17 mulheres foram assassinadas. No mesmo período do ano passado, foram 23 feminicídios. Os dados revelam ainda que também houve queda no número de roubos a veículos, pedestres, comércios e residências. Em compensação, os casos de roubos a transporte coletivo e furtos em veículos cresceram 16% e 24%, respectivamente. Sobre esse balanço, a gente conversa agora com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Que honra recebê-lo aqui mais uma vez, secretário. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui de novo com vocês. Todas as vezes que você esteve aqui conosco, a gente apresentou dados positivos no sentido de queda. E esse ano, mais uma vez, e eu me lembro, inclusive, que no período da pandemia foi registrado também queda em vários índices, e eu ainda questionei, mas não é por conta da pandemia, as pessoas estão mais em casa e tal. Então, ou seja, há de fato uma redução bastante positiva aqui na capital do país, né, no Distrito Federal. Sim, bastante positiva. Se a gente comparar hoje os números que nós chegamos aqui em outubro, né, comparados ao do ano passado, a gente tem uma redução sensível também, né, principalmente nos crimes violentos letais intencionais, né, que abrangem homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte, né? Ou seja, se questionava antes, né? Houve realmente, a gente vem reduzindo, né? Nos últimos 4 anos, 2019, 20, 21, e eu até dizia, nós somos reféns dos nossos próprios números, né? O desafio é realmente a gente poder bater, né? E aí se questionava, a pandemia, as pessoas estão mais fechadas, deixaram de circular, isso impacta? Pode impactar, nós não temos um estudo direcionado a isso, mas a gente vem trabalhando muito forte nessa questão. E hoje a gente vê, né, que realmente o trabalho que é feito tem dado resultado, porque a gente teve essa redução, né, tanto no número de homicídios quanto no índice desses homicídios. E a que se deve essa redução de vários aspectos que a gente enumerou aqui? O que a gente pode destacar, né, o trabalho integrado das forças de segurança é a primeira coisa. Isso é algo que vem desde o início, né, desde 2019, do início do governo, algo que foi determinado, né, que as forças deveriam atuar de forma integrada. E era algo inovador, algo que não existia na capital do país? Não vou dizer que não existia, mas talvez não na forma como hoje se faz a integração, né? De fato, nós temos ações que realmente as forças atuam de forma conjunta, né? Nós analisamos as manchas criminais, os dados de inteligência, trabalhamos de forma técnica e regionalizada. Né, a forma como você vai atuar numa determinada região administrativa, vamos supor em Samambaia, vai ser diferente da forma que eu atue no Paranoá, né, ou no Itapuã, e a gente busca direcionar a atividade dessa forma. Por exemplo, um dado que a gente tem, isso o Serviço de Inteligência analisa junto com os dados estatísticos. Aproximadamente 72% dos homicídios se concentram em 10 regiões administrativas, ou seja, nós temos 33 regiões administrativas, mais 10 concentram aí 3/4 dos crimes de homicídio. Então, eu preciso focar nessas regiões mais fortemente no combate, na repressão a esse tipo de crime. Nós temos uma operação, eu até comentava, né, a Operação Quinto Mandamento. O Quinto Mandamento é o não matarás. Né? Então, é uma operação de preservação da vida, onde as forças de segurança, e quando eu falo forças de segurança, quem são? É bom a gente frisar, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Detran, atuam em coordenação com outras agências, por exemplo, DF Legal, IBRAM, que são agências de fiscalização, e nós fazemos todo final de semana, né, nessas regiões, principalmente nessas 10 regiões, operações integradas, todo mundo atuando de forma conjunta, fiscalizando, por exemplo, estabelecimentos onde se vende bebida alcoólica, ou há o consumo excessivo de bebida alcoólica. Por que isso? Porque a gente vê que o percentual elevado de crimes de homicídio ocorrem nas circunscrições próximo a essas áreas. E aí combatemos a questão do porte ilegal de arma, né, do consumo e do tráfico de drogas, e tudo isso acaba o quê? Tendo essa questão do saldo positivo, de realmente a gente poder preservar vidas, a gente evita, né, que os homicídios venham a ocorrer. Né? E aí fala, poxa, mas o Corpo de Bombeiros também, o Detran atua, não são polícia, atuam. Né? A partir do momento que eu costumo fazer ali, por exemplo, controle de alcoolemia, é fundamental para que a gente reduza o número de mortes no trânsito.
né? E a presença mesmo do próprio Estado, às vezes que a gente chama de DHL, né? Dia, hora e local, você coloca lá uma viatura do bombeiro. Facilita a questão, a primeira presença do Estado, já né? inibe, né? Já inibe, tem aquele fator dissuasor, né? E além disso, numa necessidade, fica mais próximo o atendimento. Eu reduzo o tempo de atendimento e consigo salvar mais vidas dessa forma. Perfeito. Qual o balanço que você faz das eleições? A gente vive um momento extremamente polarizado no nosso país, inclusive eu vou falar o posterior, que são essas manifestações ilegais e inconstitucionais, mas eu queria primeiro que você falasse sobre o balanço das eleições de uma forma geral aqui no Distrito Federal. As eleições no Distrito Federal foram planejadas ali de forma integrada também, não só das forças, quanto com os tribunais eleitorais, tanto o TRE quanto o TSE. Então, nós fizemos um esforço grande conjunto, nos reunimos em diversas reuniões, né, para poder definir como é que ia ser a questão no dia da eleição, né, as atividades que nós iríamos realizar, né, e também outros órgãos de interesse, por exemplo, a Esplanada dos Ministérios, né, que é um local sensível das grandes manifestações. Sim. Há muita preocupação sempre do Congresso, do Supremo, do GSI, do Planalto, Ministério das Relações Exteriores, então todo mundo participou conosco. Nós fizemos esse planejamento, montamos uma célula de inteligência, ou seja, também policiais, ali, agentes de todos esses órgãos, trabalhando de forma conjunta, coletando dados. Monitora redes sociais também, obviamente. Acompanha as redes sociais, aquilo que se chama às vezes uma manifestação, isso não está agendado lá, a gente toma conhecimento e a gente acaba atuando para poder fazer com que a coisa ocorra de forma segura. No dia das eleições, nós tivemos policiamento nos 610 pontos de votação aqui, sempre com uma equipe ali para proteger a questão da escola. Fizemos a escolta também dos juízes eleitorais e dos membros do Ministério Público, né? A Polícia Civil fez esse acompanhamento, sempre tinha um policial civil com eles. A Polícia Federal trabalhou conosco também, a Polícia Federal colocou 19 equipes nas zonas eleitorais que facilitava essa integração. Às vezes a pessoa chegava lá com uma ocorrência. É crime eleitoral ou não é crime eleitoral? Então a equipe da Polícia Federal já recebia a ocorrência e falava, é crime eleitoral. Leva para a Superintendência da Polícia Federal. Não, esse é um crime comum, mas é vinculado às eleições, a Polícia Civil vai fazer. Então, essa coordenação aconteceu de forma muito fluida. E funcionou muito bem, né? Porque até a gente da imprensa havia uma tensão muito grande com relação ao dia das eleições, exatamente por conta dessa polarização que a gente está vivendo aqui. Então, realmente funcionou muito bem. Eu vou pedir licença para a gente fazer um breve intervalo agora, é rapidinho, não saia daí que a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Secretário, nós falávamos aqui da eficiência que foi, né, essa operação com relação aos 2 turnos da eleição. Havia essa tensão no ar do que poderia acontecer e não houve nenhum incidente grave, né, registrado na capital do país, aqui no Distrito Federal. Realmente não tivemos, né, nenhuma ocorrência mais grave, nenhum incidente. Tivemos algo em torno do segundo turno de 15 registros de ocorrência, né, e algo no primeiro turno 20. Se a gente comparar, né, com o mesmo período, com as eleições de 2018, né, a gente vai verificar que ficou quase pela metade. E a maior parte das ocorrências são ocorrências assim, de menor relevância, como a gente fala. Teve umas 2 ou 3 que tentaram registrar o voto na urna, era proibida. Boca de urna, a gente teve um caso também. Desentendimento, injúria, briga, discussão, a maior parte, né, não teve nenhum tipo de crime eleitoral mais grave. Sim. Vamos supor, o registro, por exemplo, de transporte de eleitores, isso não ocorreu, né? O registro ali de compra de votos, também não houve registro nesse sentido, ou seja, foram realmente incidentes pontuais e a gente viu que a eleição aqui transcorreu de forma muito tranquila, né? Não tivemos problema em nenhuma das zonas, né, ou das sessões eleitorais. Então, e aí agora, passada a eleição, a gente pensava que fosse ter um alívio, a imprensa, a segurança e tudo, e os eleitores, portanto, do presidente Bolsonaro não aceitaram o resultado, não dá muito bem para entender isso, porque a gente vive numa Constituição e um processo extremamente democrático, mas ok, não aceitaram o resultado e foram para as ruas com atitudes, inclusive, inconstitucionais, né? Com manifestações paralisando algumas BRs e aqui no Distrito Federal também, nas rodovias, algumas rodovias do entorno foram paralisadas. Eu queria saber como é que foi a atitude da Secretaria de Segurança Pública, lembrando que esse programa é gravado, ele vai ao ar sábado, mas a gente está gravando na quinta-feira, esperamos que daqui até lá nada demais aconteça, mas no momento todas as rodovias estão
desbloqueadas, né? Sim. Aqui no DF, desde terça-feira, todas as rodovias já estavam desbloqueadas, né? Isso ocorreu ali, né, na segunda-feira, né? As forças de segurança tomaram conhecimento, foram meio que pegas, a gente viu como é que isso estava evoluindo no país, né? E a gente começou a detectar aqui também. A gente teve ali obstrução na entrada, né, de Valparaíso, entre Valparaíso e Santa Maria ali, né? Também lá na divisa com Águas Lindas, né, na 070, na 080. Na 060 próximo, lá tem uma DF-001 que também houve um bloqueio lá, e no Café Sem Troco, aqui também a gente tinha bloqueio. Então isso foi detectado na segunda-feira, a gente verificou como é que eram esses pontos. Terça-feira, logo pela manhã cedo, a gente já começou a atuar. Né? A orientação era que a gente cedo já pudesse chegar e desmobilizar. Hein? Então a gente entrou em contato, mandamos as equipes, identificamos quem eram as lideranças que estavam ali e rapidamente a gente conseguiu desbloquear, sem a necessidade de utilização de força nem nada disso. E desde terça-feira a gente está com as entradas todas desbloqueadas. E isso é um processo o quê? De convencimento mesmo com essas lideranças, com essas pessoas? É um processo de negociação, né? O primeiro momento a gente sempre aborda dessa forma, né? Então você tem que utilizar, até para que você seja legítimo o uso da força, ela tem que ser utilizada de forma progressiva, né? E o primeiro é a própria questão da indagação, né? Por que estão fazendo aquilo, demonstrando que aquilo é ilegal e dando a ordem para que desobstruam. Né? E aí passa um período, né, de negociação e um período para que se tire. Se não houver a retirada, aí você passa a adotar outros tipos aí até que você vá progredindo. Né? Mas de forma muito tranquila, a gente começou, conversou, expôs a necessidade e a gente conseguiu desobstruir. Queria saber no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, com relação a alguns atos que nitidamente são contra a Constituição, você pedir, por exemplo, a intervenção militar no nosso país, isso é inconstitucional. Em alguns outros lugares a gente vê com muita tristeza pessoas fazendo gestos nazistas, que também é inconstitucional. No âmbito da Secretaria de Segurança Pública, que atitude se tomar diante desses atos? Renato, o que a gente faz? A gente tem visto, inclusive hoje nós temos manifestação aqui em Brasília, como houve também, né? As pessoas se juntando para poder chegar e se manifestar. O direito de manifestação, desde que ele seja pacífico, né? Ele tem que ser preservado. E como nós atuamos, sempre prestando ali segurança para que aquilo ocorra, até para evitar, às vezes, algum tipo de rixa, de briga, de desentendimento, né? Esse tipo de ocorrência sendo registrado, a gente pode depois instaurar algum tipo de procedimento e verificar realmente aí se houve ou não o cometimento de algum tipo de crime. A própria questão da intervenção, isso acaba ficando sob análise ali das autoridades federais e tudo isso. Né? Sim, e é com muita tristeza que a gente vê também em vários locais os próprios jornalistas sendo agredidos, né? E a gente não compreende isso, porque a gente está simplesmente fazendo o nosso trabalho, né? Sim. É um absurdo, na verdade, né? O que a gente tem que ver é que se perde completamente a razão, né? Como eu falo, manifestação, ela é legítima, ela é legal desde que ela seja pacífica, né? Você não pode de forma alguma agredir ou querendo restringir o exercício de um outro direito, querendo ali vir e se manifestar. Não há necessidade disso no nosso país, né? Como a gente estava falando com relação aos dados, houve redução aí em praticamente todos os crimes, mas houve um aumento com relação ao caso de roubos a transporte coletivo e furtos em veículos. Qual o panorama que a gente tem com relação a esse aumento? Interessante isso. São os crimes contra o patrimônio, que aí envolve a questão do roubo em residência, roubo a transeunte, a pessoa que está na rua, né? E dois tipos específicos aí, o roubo em coletivo e o furto interior de veículo. É quando você para o carro, a pessoa quebra o vidro, vai te levar o estepe, o rádio, o que seja. Sem violência, né? O furto é sem violência à pessoa, né? Ou grave ameaça. Sim. Então, o furto se dá diretamente à coisa. O roubo é quando há ali a violência ou grave ameaça à pessoa, né? Aí sim a gente coloca, né? As pessoas passaram a se movimentar mais do ano passado para cá. Com a pandemia, tinha muita gente que estava de teletrabalho. Essas pessoas já não se deslocavam ao seu trabalho, não estavam dentro de ônibus ou não estavam ali estacionando seus veículos. A mesma coisa, as escolas não estavam funcionando. Então a gente tinha um fluxo muito reduzido de pessoas nas ruas ano passado. Quando a gente começa a voltar à rotina normal, havia-se já aí a expectativa de alguma forma, né, de que esses crimes poderiam aumentar e a gente começou a atuar. O roubo em coletivo tem algo interessante. No início do ano a gente notou, a gente vinha ali tentando controlar e de repente um mês, numa localidade do DF, ele saltou. Né, ele tinha assim no registro anterior como 8, 9 casos, foi para 50 e tantos casos.
Como a gente faz aqui, mais uma vez eu digo, né, o estudo das manchas criminais e dos números, isso é feito semanalmente pela Secretaria. Tem áreas que vejam isso, que atuam nessa área. E a gente verificou, isso está acontecendo numa cidade, numa RA específica. A gente chamou os comandantes das áreas, chamamos as empresas de ônibus, nesse local são 3 empresas que trabalham, e a gente começou a estudar o fenômeno. Falou, peraí, o que está acontecendo? E a gente verificou que havia algumas regiões ali dentro dessa região administrativa onde os furtos, os roubos ocorriam mais. A gente começou a fazer um trabalho integrado, prendemos 3, 4 ali, conseguimos jogar lá para baixo o roubo em coletivo. Roubo em coletivo, engraçado, existem 2 regiões aqui no DF onde a gente sabe que ali a gente tem que ter um cuidado mais especial. Uma terceira a gente conseguiu quase que reduzir mesmo, bastante, quase zerar, mas essas 2 continuam destoando. Agora, um destaque que eu tenho que trazer, por exemplo, esse tipo de atuação começa a dar resultado. A gente teve um aumento, se a gente comparar o mesmo período dos 10 meses do ano passado para esse, mas nos últimos 2, 3 meses a gente vem reduzindo. Perfeito. O roubo em coletivo está surtindo efeito. Isso, né? E o furto interior de veículo, que é da mesma forma também. A gente tem locais de concentração. Às vezes a pessoa deixa o carro muito tempo parado, num local mais distante ou sem vigilância, propiciando que alguém chegue ali, né, quebre o vidro e acabe roubando. Tá? Então, a gente também tem atuado nessas áreas, colocando mais policiamento, a gente usa a tecnologia também, às vezes a gente acaba instalando câmeras em locais sensíveis, fica mais fácil a gente detectar algum tipo de movimentação, e aí o radiooperador pode deslocar uma viatura para poder verificar. Né? Então, existem técnicas que a gente vem tentando colocar para ver se a gente consegue realmente aí também conter esses crimes contra o patrimônio. Perfeito. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco, não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista. Nosso convidado de hoje é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo. Secretário, essa semana aconteceu algo que assustou bastante a população, que é algo que em geral não acontece. Eu não me lembro de ter acontecido, que foi um sequestro relâmpago na Asa Sul. E foi 8h30 da noite, uma senhora de 61 anos, se eu não me engano, estava voltando da academia, e aí 3 menores de idade a pegaram ali e foram deixá-la na UNAI. Está uma coisa um pouco confusa no seguinte sentido. O Datena, inclusive, fala muito da quadrilha do Pix, né? Todo dia ele fala dessa questão da quadrilha do Pix. Coisa que a gente não viu ainda aqui em Brasília, pelo menos que eu saiba. E aí eles perguntaram se ela tinha Pix, ela estava sem nada, na verdade, sem celular, sem nada. Como é que o senhor avalia esse caso específico? É um sinal que a gente é preciso acender o sinal de alerta, enfim, porque em plena Asa Sul, né, 8h30 da noite, realmente é algo complicado, né? Renata, a gente vê que, infelizmente, o crime, não existe sociedade sem crime, acaba ocorrendo, é o tipo de crime que não é comum aqui em Brasília, né? E não é comum por quê? Porque o criminoso sabe que, cometendo esse tipo de crime, possivelmente ele não vai ficar impune. É um crime grave, né? Sequestraram realmente a senhora na 411 Sul, se eu não me engano, né? E eram 3 adolescentes que residiam numa região administrativa específica aqui de Brasília, um pouco mais afastado, né? E eles estavam ali e acabaram abordando essa senhora no início da noite, levaram, né, realmente ela ali, tentaram fazer, né, segundo relatos, né, que consta, né, realmente que queriam dinheiro, queriam que ela tivesse, ela não teve como fazer, acabaram abandonando ela próximo realmente ao UNAI, acho que perto do Café Sem Troco, né, e acabou sendo resgatada depois por uma equipe da polícia que estava lá, da Polícia Rodoviária Federal. Mas logo em seguida, aí é o que eu falo, né, a gente não dá trégua para para nenhum tipo de crime, mas esses que causam esse clamor todo, a gente trabalha e vai em cima. Logo depois o veículo foi identificado e eles foram presos, eles foram apreendidos, na verdade, porque são menores. E aí a gente traz algumas discussões, né? São menores de 18 anos, né, mas que já cometem crime e já têm passagens anteriores, né? E uma situação que a gente vem batendo muito também hoje aqui, a gente vê vários crimes que são cometidos, alguns com violência e grave ameaça, e nem sempre essas pessoas têm permanecido presas, né? A polícia vai continuar trabalhando, a gente vai continuar fazendo o trabalho, né, de prevenir e de reprimir, mas a gente tem que passar uma discussão também. Acho que a sociedade nós vamos acabar chegando num ponto de verificar. Tem pessoas que cometem crimes, diversos crimes com reiteração criminosa e muitas vezes não permanecem presas. Eu trago um dado, por exemplo, a gente tem discutido isso no Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, né, do qual hoje eu sou presidente, né, com o Judiciário e com o Ministério Público.
No DF, por exemplo, entre 65% e 70% dos autores e das vítimas de homicídio possuem passagem anterior de crime, e geralmente crime violento, ou tráfico de drogas, roubo, furto, tentativa de homicídio. E a gente fala, ó, essas pessoas estão em liberdade, respondendo em liberdade e continuam cometendo crimes. Verdade. Então a gente tem que começar a analisar, tem que haver uma discussão. Eu também não acredito que só colocar as pessoas nas prisões, nas cadeias, resolva o caso ou recupere. Mas existem pessoas que cometem crimes de forma reiterada, que às vezes elas não estão prontas para voltar ao convívio social. Então é um debate que vai ter que ser aberto, eu acho que até para a próxima legislatura, né, os deputados que vão assumir, os senadores, talvez tenham que enfrentar esse tema. E esse é um problema que ocorre no Brasil todo. Graças a Deus, aqui em Brasília, você vê, não é comum esse tipo de crime. A gente vem tentando segurar, os crimes violentos também, mas hoje é um problema que o Brasil todo enfrenta. Sim, e nesses momentos há um clamor, aqui é só um debate que a gente está fazendo, um clamor pela redução da maioridade penal. Eu avalio que deveria ser analisado cada crime, né? Nem a redução como um todo, mas cada crime. Porque existem crimes hediondos que realmente a pessoa tem ali 16, 17 anos, se ela está cometendo um crime hediondo, ela já tem a capacidade de responder por aquilo de uma forma mais grave, né? Mas é um debate que cabe, com certeza, para a sociedade e está aí, está exposto, está na nossa cara, a gente vai ter que fazer de alguma forma. Houve redução também com relação aos feminicídios, que é um crime, a violência doméstica é um crime muito difícil, né? De você lidar, como toda a sociedade inteira lidar. Então, há a questão do machismo, do homem que não aceita, muitas vezes, o fim do relacionamento, tanto que os casos de violência contra a mulher e os casos de feminicídio, 80% é ocasionado por marido ou ex-marido. E como é que, a que se deve, portanto, essa redução no número de feminicídios aqui na capital do país? Destacou aí, né? Geralmente os feminicídios realmente ocorrem por aquele sentimento de posse do companheiro com a companheira, né? E a gente faz um trabalho muito rígido em cima disso. O governo do Distrito Federal como um todo, eu não coloco só a Secretaria de Segurança Pública, porque a Secretaria da Mulher, Desenvolvimento Social, de Justiça também tem ali frente de trabalhar. A melhor forma da gente prevenir a violência doméstica é a gente incentivar a questão da denúncia. Sim. Né? E isso, a gente fez um trabalho muito forte nos últimos anos, a gente pega até nos últimos 4, 5 anos, a gente tem uma campanha, por exemplo, que chama Meta a Colher. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher e salva a mulher. Perfeito. Né? Tem até esse jargão. E a gente começou a incentivar e começou a criar mecanismos para isso também. Facilitamos aí os canais de denúncia. Hoje a mulher pode, por exemplo, registrar pela delegacia eletrônica ali uma ocorrência e já solicitar uma medida protetiva. Que durante a pandemia a gente precisou evoluir muito nesses canais, né? Nós temos hoje uma diretoria de monitoramento de pessoa protegida, que possui um dispositivo dinâmico. Então, às vezes, a mulher foi ameaçada pelo companheiro, o agressor que está afastado do lar. Mas ele, para não poder se aproximar dela, a gente coloca uma tornozeleira nele, mas também entrega para a mulher um dispositivo, onde ela, em caso de necessidade, pode apertar e, além disso, ela estando com o dispositivo, a gente consegue saber onde é que ela está e, caso o agressor tente se aproximar dela, gera o alerta. Muito importante. A gente entra em contato com o agressor e fala, você está numa zona de exclusão, saia. Se ele não sair, a gente manda uma viatura no local justamente pelo descumprimento para poder chegar e prendê-lo. Então, é um dispositivo que já está à disposição da sociedade, né? A gente faz, isso aí é por meio de medida judicial, né? E a gente tem feito e vê que essa questão realmente da prevenção é o melhor caminho. Então, a gente tem diversas frentes. Nós estudamos, Renata, desde 2015, todos os feminicídios aqui em Brasília. Todos. Né? Desde a sua ocorrência até o deslinde lá da condenação do envolvido, do que seja. Para que a gente pudesse entender o fenômeno. E se colocou um dado aí, por 80%, né, dos autores são geralmente companheiros. E além, esse estudo também demonstra o quê? Que às vezes 80% dos casos de feminicídio, não de violência doméstica, mas de feminicídio, onde o autor matou a mulher, em 80% dos casos, a gente não tinha registro anterior de ocorrência. Aí a gente se pergunta, será que ocorria ou não violência doméstica? É verdade. Possivelmente, mas ela não teve oportunidade ou alguém que tomou conhecimento não quis chegar e fazer o registro da ocorrência. Talvez, se tivesse feito ocorrências anteriores, quando essa violência começou a se iniciar, a gente pudesse ter atuado ali e evitado essa questão do É verdade, até porque estudos mostram que há uma escalada, né, com relação a esse agressor, né? E muitas vezes, por vários motivos que não nos cabe julgar, a mulher permanece nessa relação, ela nem se dá conta, muitas vezes, que está numa relação
tóxica ou uma relação agressiva. E é isso. Eu agradeço demais a sua participação aqui. É sempre uma honra, não só para mim, mas para todos os telespectadores da Band, tê-lo aqui conosco. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Com certeza vai permanecer aí durante os 4 anos. E está sempre convidado. As portas estão sempre abertas para você aqui, viu? Tá certo. Eu agradeço essa oportunidade de poder falar, né, com o nosso público do DF, tratar de um tema, né, que a gente gosta muito, que é segurança pública, e trazer bons números. É sempre bom a gente estar aqui e poder falar bem, apesar de que tem algumas coisas que ocorrem, mas a gente poder ter essa oportunidade. Muito obrigado. Com certeza. Jornalista gosta de notícia boa também, principalmente. Obrigada. O Band Entrevista fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite seu fim de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.